Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos aqui a mais um tópico dentro dessa parte de cinemática, né? Que está associado com os lançamentos horizontais, verticais, oblíquos, queda livre. Um pacotão de conteúdos aí que, na minha opinião, são um pouco complexos, não são tão simples de serem entendidos, né? Mas a gente vai bem passo a passo para que você consiga entender aqueles pontos chaves e principais desse conteúdo aí. Então vamos lá. Um plano cartesiano é usado para representar a trajetória do lançamento de um projétil. O eixo vertical representa a altura e o eixo horizontal a posição do projétil lançado em uma velocidade, com a velocidade de módulo v, sob um ângulo θ em relação horizontal, conforme o desenho. Durante o deslocamento não há nenhuma forma de atrito. A trajetória resultante do lançamento é uma parábola. Então, esse é o tipo do movimento, clássico de uma trajetória oblíqua. Você pega, por exemplo, aqui um canhão, e esse canhão você coloca ele em uma certa inclinação em relação horizontal, representado por esse ângulo θ, e aí a bala que vai sair desse canhão, ele vai sair com essa velocidade tangencial, só que no eixo vertical nós temos a atuação da gravidade. Nós temos uma aceleração gravitacional aqui na vertical. E essa aceleração gravitacional faz com que esse cara perca velocidade no eixo Y. Só que no eixo X a gravidade não atua. Por quê? Porque a gravidade ela é sempre vertical. Então aqui nós não temos ação do campo gravitacional. Então nós temos dois tipos de movimento acontecendo em simultâneo. No eixo Y nós temos aceleração, que é constante, portanto nós temos um movimento uniformemente variado. E no eixo X nós não temos aceleração da gravidade, nós não temos aceleração nenhuma, zero, devido ao fato de não ter nenhuma forma de atrito, nem nada que atrapalhe o movimento, ou que também ajude, Então nós temos o quê? Um movimento em X, que é um movimento uniforme, e essa é a chave de resolução de problemas envolvendo basicamente o lançamento oblíquo. É você particionar esse cara em dois tipos de movimento. No movimento em Y, que é um movimento uniformemente variado, e no eixo em X, que é um movimento uniforme. Então, basicamente, é uma decomposição vetorial da velocidade. Nós temos uma velocidade em Y, em X, desculpa, e nós temos aqui uma velocidade em Y. Basicamente, essa é a ideia. A velocidade em X não muda, mas a velocidade em Y sofre variação. E quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade em Y ela vale zero. Depois ela volta para essa posição e aqui ele vai continuar tendo a velocidade. Então, em Y, é como se fosse um lançamento vertical. Eu jogo uma pedrinha para cima, aí essa pedrinha aumenta, diminui sua velocidade até que para. Depois ela volta, mantendo-se a velocidade cada vez maior, aumentando-se basicamente a velocidade. Tá? Então é basicamente isso. Essa é a conta. Então, na altura máxima dessa trajetória, podemos afirmar que o projétil possui somente velocidade em X, ou seja, somente velocidade na horizontal. E o módulo dessa velocidade é dado por essa equaçãozinha, tá? Então a gente já tem um gabarito, vou já botar aqui o gabarito para vocês, tá? O gabarito já é a letra B. E por que essa velocidade? Bom, nesse site aqui, bastante conhecido, encontrei essa figurinha e eu achei essa figurinha um espetáculo. Que figurinha legal, Ela resume basicamente aqui o lançamento oblíquo, de uma maneira desenhada, Eu particularmente gosto bastante de desenho. Então tá aqui. Isso aqui é tudo. Cara, tá resumido aqui o lançamento oblíquo, Então quando a gente pega a velocidade, a inicial, a gente tem essa velocidade aqui, nessa diagonal, formando um ângulo θ em relação horizontal. Quando eu decomponho essa velocidade, eu tenho duas componentes, uma y e uma x. Essa componente x está junto com o ângulo, ou seja, ela é cosseno. Então ela é o V0 cosseno. Já aquela componente y, se eu cortar esse vetorzinho e trouxer ele para cá, nessa posiçãozinha aqui, esse cara vai estar do lado oposto, portanto ele está associado com o seno de θ. Então Vy é V0 seno. Pronto, morreu. Ângulos notáveis vocês têm que saber, o seno e o cosseno. Quando o θ é 45, isso é algo muito interessante, quando a gente tem um maior alcance, ou seja, a maior distância que ele consegue percorrer na horizontal, é quando o ângulo é de 45, tá? Relações úteis, altura máxima, alcance máximo, que é isso aqui justamente qual é o máximo, a distância que ele vai andar na horizontal, tempo de subida, Aí aqui, analisando os vetorzinhos, a gente sabe que no ponto máximo, na altura máxima, a velocidade em y é zero e
A velocidade em x é dada por isso aqui, ó, pelo próprio Vx, que é essa equaçãozinha, V0 cosseno θ. Então, por isso, o nosso gabarito é a letra B, né? Bem bacaninho, né? Esse desenho aí é show de bola, resume bem a nossa situação. Beleza. 2. Ao lançarmos uma pequena bola verticalmente para cima, então eu vou pegar uma bola e vou jogar ela para cima. Supondo a resistência do ar desprezível, podemos afirmar que... Então, o que vai acontecer com o lançamento da bolinha para cima, verticalmente para cima, né? A gente pode entender, até mesmo esse movimento vertical para cima, como se fosse somente esse canhão para cima. Eu pego esse canhão e coloco esse canhão exatamente na vertical. Coloco esse canhão aqui, ó, nessa direção vertical. Vai sair a bolinha. O que vai acontecer com a bolinha? Ela sai com uma determinada velocidade, aí ela sobe, só que a aceleração da gravidade está para baixo. A aceleração gravitacional está para baixo. Então isso vai fazer com que o movimento seja retardado na subida. A velocidade diminua até atingir uma altura máxima, na qual a velocidade é zero. E depois ele desce, né? E se eu inclinar, colocar ele nessa posição, vou continuar tendo a subida e a descida do mesmo jeito. Ou melhor, vou continuar tendo a subida e a descida, né? Só que como agora eu inclinei ele na horizontal, ele vai ter uma componente na horizontal. Então, a movimentação agora ela se decompõe num eixo Y e num eixo X. Né? Então ele vai ter um movimento uniforme em X e um movimento variado em Y no final das contas. Tá? Então quando eu jogar a pedra, o que vai acontecer? A aceleração ela é constante porque é a aceleração gravitacional. A velocidade no ponto mais alto é nula. Certo? E no caso, né, quando a gente despreza a resistência do S, essas coisas tudo, não tem força atuando sobre a bola. Né? Então a única alternativa que dá para a gente as implicações desse movimento é de fato a letra B, que é a aceleração gravitacional, que vai permanecer a mesma em toda a sua trajetória. Mas a aceleração ela mantém-se constante, que é a aceleração gravitacional, então por isso o item A está errado. Letra C, a velocidade no ponto mais alto é nula e não há forças atuando na bola durante a subida, está errado por quê? Porque não há força de resistência. Porém, à medida que a bola vai subindo, o que acontece? Eu tenho uma força que atua para baixo, que é a força o quê? Peso. Então, não atua forças? Atua, tem a força peso. Se tiver a resistência do ar, entra a resistência do ar, né? Se alguém, sei lá, jogar uma bolinha nela na colisão, tem uma força sendo atuada, enfim, acontece. A coisa, ela se traduz aí. Tudo bem? 3. Da varanda de seu apartamento, a uma certa altura do solo, um jovem joga uma pedra verticalmente para cima. E ela chega ao solo 3 segundos depois de ter sido lançada. Então você pensa comigo, um prédio. Então aqui, esses termos são muito importantes, tá? Ele falou aqui, ó, o jovem joga. Jogar significa o quê? Você pegar e tacar a coisa, você empurrar ela, você dar energia para ela, você doar energia para ela, né? Ou você transferir energia para ela, e aí, por consequência, o que acontece? Esse cara vai adquirir uma velocidade. Então, se você está aqui, ó, no prédio, e você joga uma pedra para cima, primeiro ela vai subir, depois ela vai descer. E o gráfico está dado aqui, ó, altura em função do tempo. Ele sai, no momento igual a zero, ele sai do alto de um prédio, que nesse caso está a 15 metros de altura, ele sobe até atingir 20 metros de altura. Então a pedra sobe 5 metros e depois ela desce até atingir o solo, que é o nosso referencial zero. Legal. A distância percorrida pela pedra entre o instante em que foi lançada e o instante em que chegou ao solo. Veja bem, o que aconteceu aqui? Ele andou 5 metros para subir. Depois ele andou mais quantos metros para descer? 20 metros para descer. Então, ao todo, a distância percorrida foi de 25 metros. Né? Então, na aula anterior, na aula passada, nós comentamos lá sobre a distância. Num gráfico, inclusive, até de uma questão ali da Marinha, se eu não estou enganado. Tá? Então, nós temos aqui o espaço e tinha o tempo, né? E aí o camarada fazia um movimento mais ou menos assim. Depois parava e depois chegava aqui. Ele pedia distância. Existe uma diferença entre distância e deslocamento. Deslocamento é vetorial. E distância é escalar. Então a gente tem uma diferença entre cinemática escalar e uma cinemática vetorial. Você sai da sua casa e vai até a escola,
Você percorreu uma certa distância. Você vai da escola até a sua casa, você percorreu a mesma distância mais ou menos. Então você andou 10 km na ida e 10 km na volta. Você percorreu uma distância de 20 km, por exemplo. Só que, quando você fala em termos de vetor, você saiu do seu lugar, da sua casa, e voltou para a sua casa. Você não saiu do lugar, vetorialmente falando. Você continua na mesma posição vetorial. Então o deslocamento vetorial que você teve todos os dias aí de sair da sua casa e ir para a escola é nulo, é zero. Deslocamento é zero, mas você percorreu distância e você cansou. Lembra disso. Cara, você cansou, você executou uma tarefa, cara. Você gastou energia e é uma energia bastante suada, porque estudar não é fácil. Né? Então, assim, você percorreu distância e você gastou energia para percorrer essa distância. Porém, em termos vetoriais, o seu deslocamento foi nulo. Tá bom? Então, essa é a ideia. Morreu aí. Né? Então 5 metros para subir e 20 metros para descer, 25 metros ao todo. Morreu. Certo? 4. Um atleta pratica salto ornamental, fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros do nível da água da piscina. Se o atleta saltar dessa plataforma a partir do repouso, então veja bem, ó, a partir do repouso significa o seguinte, que a velocidade inicial desse cara é 0. Com que velocidade se chocará na água? Então aqui basicamente é o que? Uma aplicação pura de fórmula, mas a gente precisa entender a situação do problema. E para isso, está aqui um desenho bem simples da situação. O cara está numa plataforma, nesse ponto mais alto aqui, por exemplo, né? Aqui está fora de escala, sei lá, seria talvez essa primeira, né? 5 metros aqui talvez seria essa primeira plataforma, mas enfim, não importa. Temos aqui, ó, a plataforma. E o cara ele vai sair daqui do repouso com velocidade 0. Imagina vocês. Pô, ele vai sair com velocidade 0 aqui. Ou seja, ele vai meio que só sair aqui com o pé, né? Ele vai estar com o pezinho aqui e tal, não sei o que tudo. Aí ele vai empurra um pouquinho aqui e sai com velocidade praticamente 0. Vai ter a aceleração gravitacional puxando esse cara para baixo. E por esse motivo a velocidade dele vai variar. Né? E aí a velocidade dele varia de que forma? De forma uniforme, justamente porque essa aceleração gravitacional, que é 10 em módulo, vai permanecer constante. E aí, o que rola? A velocidade inicial é 0. A distância que ele percorre é 5 e a gravidade é 10. E o que ele quer? A velocidade final. Né? Ele quer a velocidade final, ou seja, a velocidade que ele vai ter na água aqui, ó, nesse ponto mais baixo, depois de ter percorrido 5 metros. Aí se torna aquela equação útil. Por isso que a gente destacou a equaçãozinha de Torricelli. Porque ela, em situações como essa, já dá direto a resposta que você quer. Né? Então, a velocidade final ao quadrado é a inicial, que é 0, mais 2 vezes, mais, né, porque ele está no mesmo sentido da gravidade, né? A aceleração 10 e a distância, o ΔS que ele vai percorrer é os 5 metros. Então, pronto, morreu. Ó. Velocidade ao quadrado é o quê? Esse cara é 0. 10 vezes 5, 50, vezes 2, 100. Então, a velocidade ao quadrado é 100. Esse quadrado passa para cá como uma raiz quadrada. E raiz de 100, 10 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele vai chegar no ponto mais baixo da trajetória. Certo? Então, isso aqui é uma questão de queda livre. Né? Você vai cair livremente, né? Sem nada te atrapalhando. Claro que tem o ar, mas dá para ter uma noção mais ou menos razoável do que vai acontecer aqui. Inclusive, essa resistência do ar aqui, nesse intervalo de tempo aqui, ó, nesse intervalo de distância, melhor dizendo, ele nem é tão expressivo assim, não. É praticamente uma queda livre esse negócio aí. Né? Então a resposta é a letra A. Pronto, morreu. Questãozinha de queda livre. Essa questão 3 aqui que a gente fez é uma questão de lançamento vertical. Né? Eu vou lançar esse cara para cima. E essa questãozinha aqui é uma questão de queda livre. Né? Queda livre. Inclusive essa questão aqui, dá pra gente, a partir desses dados que foram dados aqui, dá pra gente descobrir tudo. Inclusive a velocidade que ele foi lançado. Que poderia ser, né? Pô, beleza, qual a velocidade inicial desse cara aqui, ó? Qual a velocidade inicial de lançamento desse negócio aqui? Dá pra descobrir, né? A gente vai até fazer esse exercício aqui. Bem legal, né? 15 é o espaço inicial. Depois de 3 segundos ele chega no solo, que é o espaço 0. Então, pegando aquela equação S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. No final o espaço é 0. No início, o espaço é 15. Mais a velocidade inicial, não sei. O tempo, né? O tempo que ele levou para sair de 0 até 3 foi um tempo de 3 segundos. Do espaço 15 até 0, desculpa, né?
mais a aceleração, só que como ele foi lançado para cima, eu vou colocar menos. Então fica menos 10 sobre 2 e o tempo 3 ao quadrado. Com isso, acho que é a velocidade inicial. Né? Aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 2, 4,5 vezes 10, 45. 45 mais 15 é 50, 60. 60 dividido por 3, né, daria 20. Então a velocidade inicial seria 20 metros por segundo. Né? Se eu não errei nada, é mais ou menos isso aí. Beleza? Por exemplo. Né? Então, é basicamente o que? Aplicação de novo das equações. Você só precisa o quê? Interpretar o que cada questão está dizendo para a gente. Então, questão 5. Um corpo de massa igual a m é lançado verticalmente para baixo. Então, ó, de novo aqui. Ele é lançado verticalmente para baixo, ou seja, a velocidade inicial é igual a... é diferente de zero, melhor dizendo. Tá? Se ele fosse solto, a velocidade seria zero, mas é lançado. Então, a velocidade inicial é diferente de zero. Do alto do prédio com a velocidade inicial V0. Desprezando a resistência do ar e adotando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10, o corpo percorre uma altura de 40 metros até atingir o solo, com a velocidade final de 30. Pô, beleza, olha só. Qual é a altura que ele vai percorrer? 40 metros. Então pensa comigo, você está do alto de um prédio, e você vai pegar esse cara e você vai lançar ele para baixo com uma certa velocidade inicial. E quando ele chegar na base, ele vai ter percorrido uma distância de 40 metros. E a velocidade que ele vai atingir aqui no final das contas é 30. Pô, beleza. Só que o que vai fazer esse cara acelerar? A própria aceleração gravitacional, que é 10 metros por segundo ao quadrado que ele deu. Pronto, tenho tudo. Ele quer saber quem é a velocidade inicial. Como é que faz isso? Torricelli. Eu tenho a velocidade final, quero saber quem é a velocidade inicial, tenho a aceleração gravitacional e tenho a distância. Torricelli de novo nele. Né? E olha só que beleza, os caras... Inclusive, né, falta, não é uma crítica, né, só dizendo mais ou menos, os caras não tem nem, como é que fala? Criatividade, né, muda os valores, mas a resposta é a mesma, ou seja, a questão ele é um cara crachado daquela outra questão que a gente acabou de fazer, o resultado é o mesmo, é 10, né, 30 ao quadrado, 900, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 40, 800, pronto, daí ó, 10 metros por segundo, e nesse sentido da criatividade, é até bom. Isso aqui, na realidade, o cara não está avaliando se você sabe fazer conta matemática. Ele está avaliando se você entendeu o conteúdo, o que é fundamental, o que é show de bola. Bem bacana mesmo. Né? 10 metros por segundo. 6. Uma pedra é lançada, de novo, lançada do solo verticalmente para cima. 3,5 segundos depois de lançada, ela passa descendo por um ponto localizado a uma altura de 21,6 metros do solo. Considere a resistência do ar expressiva e gravidade igual a 10. Entre o instante em que foi lançado e o instante em que passou subindo por esse ponto localizado a 21,6 metros do solo decorreram. Então veja bem. Pensa aqui, ó. Rapazinho vai lá, lança a pedrinha para cima. Aí sobe até que atinge o ponto máximo, depois desce até que atinge depois a mão dele novamente. Tudo bem? Esse é o lançamento, no final das contas, esse é o lançamento de uma pedrinha para cima. Show! Daí veja bem, ele afirma que 3,5 segundos depois que ela foi lançada, ele passa por um ponto situado a 21,6 metros. Só que o que? Descendo. Então, ele vai passar pelo ponto 21,6 metros, perceba, tanto na subida quanto na descida. O que eu sei é que na descida o tempo é 3,6 segundos. Mas eu não sei o tempo na subida, que é justamente o que ele quer saber. Qual foi o instante em que ele passou por essa posição na subida, quando ele estava subindo. Tudo bem? Então, essa é a situação, problema. Como é que nós vamos resolver esse problema? Pessoal, deu tempo. Então, assim, só para ter mais ou menos um norte. Isso é algo que muitos alunos perguntam todos os anos. Pô, professor, mas qual equação que eu vou usar? Cara, o problema ele vai te dando, basicamente, o que ele quer que você utilize. Pô, ele deu tempo. Se ele deu tempo, a equação de Torricelli ela vai ser útil? Talvez não. Porque a equação de Torricelli não tem tempo. É a única equação que não tem tempo. Né? Então a gente vai ter que usar outra equação. E que equação que a gente vai utilizar? A equação do espaço. E aí os caras alteram, né? Fazem essa alteraçãozinha aqui na função do espaço. Mas é a mesma. Espaço igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado.
Só que quando a gente está falando de lançamento ou queda, a gente está falando de altura em relação ao espaço. Então a gente muda o espaço para altura, só isso. Mas enfim, 21,6 é a altura que ele vai atingir no final das contas. A altura inicial pode ser o quê? O nosso referencial, que é natural que seja a nossa mão. E essa altura inicial, ou esse espaço inicial, a gente pode dizer que ele vale 0. Tudo bem? Então essa é a ideia. Ok. Então, 21,6. Isso é igual a 0, que é a altura inicial, mais V0 vezes 3,6, que é o tempo, menos porque a gravidade está atuando para baixo, né? Então vai fazer com que esse cara diminua a sua velocidade, né? Então por isso esse cara aqui no final das contas vai ficar negativo nessa função. 10 sobre 2 vezes 3,6 ao quadrado. Show! Com isso, fazendo essa continha, que é uma conta chata de fazer, tá? 3,6 ao quadrado, aí divide por 2, depois multiplica por 10, passa para lá somando, depois divide por 3,6, vai dar esse valor de velocidade inicial, 24 metros por segundo. E para que eu calculei isso? Porque eu quero saber qual instante de tempo, em qual instante de tempo, esse cara vai atingir quem? A velocidade de quem? A altura de 21,6. Só que para isso eu preciso saber quem é a velocidade inicial. Então por isso eu calculei primeiro a velocidade inicial com o primeiro dado que me foi fornecido. Agora eu coloco de novo espaço 21,6. Espaço inicial continua sendo 0. Só que agora eu quero saber em que instante ele vai atingir o 21,6. Só que na subida. Na descida eu já sei que é 3,6, mas na subida eu não sei quem é. Então eu coloco como incógnita. Menos 10 sobre 2, 5t ao quadrado. Daí isso aqui vai ficar uma equação do segundo grau. Ó. Virou uma equaçãozinha do segundo grau. E aí, como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Faz o bhaskarazinho bonitinho. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Quem é B? Menos 24. Quem é o A? 5. E quem é o C? 21,6. Menos 24 ao quadrado. Menos 4 vezes 5 vezes 21,6. 24 ao quadrado. Menos ao quadrado dá mais, né? Então, simplesmente 24 ao quadrado. 576. Esse produto todo, 432. 576 menos 432, 144. Esse é o delta. Então, quem é o tempo? Nossa variável que a gente quer. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Menos, quem é B? 24, então menos 24. Mais ou menos, raiz de 144, 12. Sobre 2 vezes 5, 10. 24 mais ou menos 12 sobre 10. Tá? Então, eu posso dizer que o tempo ele vai ser quem? O tempo, um deles, 24 menos 12, que está 12, dividido por 10, 1,2. E o outro, 24 mais 12, 36, dividido por 10, que dá 3,6. Esse a gente já sabia, que é o tempo, o instante no qual ele passa na volta. Esse a gente já sabia. E agora a gente descobriu o que ele queria. 1,2, que é o quê? O instante em que ele vai passar na subida. Tudo bem? Morreu. Essa é a situação, problema. Então, de lançamento vertical e de queda livre, morreu. Né? Basicamente é isso que a gente tratou até então. Tudo bem? Agora a gente vai retornar à ideia do lançamento. A gente viu lá o resumão lá na parte inicial, né, da nossa aula de hoje sobre o lançamento oblíquo. Né? Agora, esse tipo aqui de lançamento também está intimamente relacionado com a ideia do lançamento oblíquo. Né? E uma questão linda, essa questão que é bonita pra caramba, tem muita coisa, né, envolvida nessa questão. E ele diz assim, ó, em uma mesa de 1,25 metros de altura, é colocada uma mola comprimida em uma esfera, conforme a figura. Sendo a esfera de massa igual a 50 gramas e a mola comprimida em 10 centímetros, se ao ser liberada a esfera atinge o solo a uma distância de 5 metros da mesa, com base nessas informações podemos afirmar que a constante elástica da mola é. Então veja, a mesa tem uma altura, aqui está a mesa, ó. Os pés da mesa e a base da mesa, né? A própria mesa propriamente dita, né? A tábua, o vidro, sei lá o que, né? Ele está a uma altura de 1,25 metros, então essa altura aqui, ó, equivale a 1,25 metros. Só que veja, em cima da mesa ele vai colocar aqui uma mola e uma bolinha, ó, uma bolinha associada com a mola. Ele comprime essa mola, depois solta. Naturalmente a bola vai voltar. Quando ela atingir esse ponto, ela vai atingir esse ponto com uma certa velocidade, que vai estar na horizontal, porque esse movimento aqui, ó, do massa-mola está na horizontal, e depois ele solta da mesa. Quando ele solta da mesa, tem a atuação da aceleração gravitacional.
fazendo com que esse cara aumente sua velocidade nessa direção. E aí, por consequência, o que acontece? Ele vai com uma velocidade na horizontal e ele também vai com uma velocidade aqui na vertical que vai alterando. E atinge uma distância, ó. Atinge o solo a uma distância de 5 metros da mesa, ou seja, a distância daqui até aqui é de 5 metros. Beleza. Essa é a situação, o problema. E ele quer a constante da mola. E aí como é que eu faço isso? Eu tenho um movimento em duas direções, como a gente comentou lá na nossa primeira questão e como a gente está comentando agora. A gente tem a aceleração gravitacional na vertical e a gente tem um movimento uniforme na horizontal. Então, analisando o movimento somente em y devido à aceleração gravitacional, esse movimento aqui é como se fosse um movimento de queda livre. Por quê? Porque nesse ponto inicial, a velocidade inicial é zero em y. E depois ele vai aumentando sua velocidade, como se eu estivesse soltando o objeto na vertical. Então é como se fosse uma queda livre na vertical. E aí, analisando a velocidade, o que eu sei? Que a velocidade inicial é zero. A aceleração gravitacional é 10. Né? E o tempo que ele leva para sair daqui até aqui, eu não sei quem é. Agora, se eu pegar o Torricelli, a equaçãozinha de Torricelli, o que eu sei? Que a velocidade em y que ele atinge no final ao quadrado é o inicial, que é zero, mais 2 vezes 10, né? Como ele está vindo no mesmo sentido da gravidade, a aceleração é positiva, mais o ΔS, que é 1,25. Com essa equação, eu descubro quem é o V final. Só que o V final eu sei que é 10 vezes o tempo, então eu acabo descobrindo quem? Quem é o tempo. Né? Eu pego 10t e coloco aqui, ó, 10t ao quadrado, ficaria 100t ao quadrado, igual a esse termo todo aqui, né, que vale 25. Então vai ser a raiz de 25 sobre 100, que é a raiz de 0,5. Ou melhor, a raiz de 0,25 que dá 0,5. Né? Então ele leva meio segundo para atingir esse ponto. Se ele leva meio segundo para atingir esse ponto, né, eu posso determinar qual é a velocidade que esse cara saiu na horizontal. Por quê? Porque na horizontal, em x, o movimento é uniforme. Então a velocidade pode ser simplesmente dada como sendo distância pelo tempo. A distância eu sei que é 5 metros e o tempo eu acabei de descobrir que é meio segundo. Porque o movimento em y e em x, em termos de tempo, eles estão atrelados um no outro. Né? Porque como a bolinha é a mesma, o tempo que ele vai levar para andar na horizontal é o mesmo tempo que ele vai levar para andar na vertical, porque o tempo é contado no mesmo objeto. Né? Então o tempo é o mesmo. Ou seja, em x, a velocidade é 10 metros por segundo. Pronto, morreu. Isso daqui é a cinemática. Agora, como vocês já estudaram a parte dinâmica, né, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula quem é a constante elástica da mola. E aí, como é que a gente faz isso? Analisando o movimento intrinsecamente só dessa movimentação aqui do sistema massa-mola. Inicialmente, a bolinha estava aqui, ó, comprimida. E essa compressão, ele me afirmou que foi de quanto? De 10 centímetros. Ó. A mola foi comprimida de 10 centímetros. Então, quando ele está nessa posição aqui, ó, ele armazenou o quê? Energia do tipo potencial elástica, kx² sobre 2. Aí ele é solto. Aí ele vai, tranquilo, vai aumentando sua velocidade até que ele chega nesse ponto. Nesse ponto, ele para de ser influenciado pela mola e atinge uma certa velocidade. Ou seja, nesse ponto, ele tem energia o quê? Do tipo cinética, mv² sobre 2. 2 vai embora com 2. Kx é a compressão da mola em metros, 0,1. Então, 0,1 ao quadrado é igual. Massa, 50 gramas. Para ser colocado aqui tem que ser em quilogramas. Então, 0,05 quilogramas, né? Divide por 1000. Vezes a velocidade que a gente acabou de determinar. Pela própria cinemática, 10 ao quadrado. Então, quem é o K? 10 ao quadrado, 100. Vezes 0,055, dividido por 0,1 ao quadrado, que é 0,001. Ou seja, 500 newtons por metro. Tá aí. Morreu. Esse é o nosso K. Tudo bem? Esse é um nível de questão já de complexidade um pouco mais alto. Até por conta do cargo que a pessoa está pretendendo assumir. Né? Um cargo já de mais alto nível e de maior responsabilidade. Né? Então, a gente já tem uma questão um pouco mais complicada. Mas, veja bem, o que foi envolvido no problema? Né? O que foi crucial para resolver o problema? Cinemática. A ideia da queda livre na vertical e essa ideia do movimento na horizontal como sendo uniforme. Isso é fundamental. Lançamento oblíquo está intimamente associado com dois eixos, eixo X e eixo Y,
relacionado com o movimento uniforme ou uniformemente variado, respectivamente. Uniforme em x e uniformemente variado em y. Isso é uma regra, vai acontecer sempre? Cara, se for livre da ação de forças externas, sim. Mas se tiver forças externas, isso nem sempre vai ser válido. Mas esse tipo de situação é muito raro de acontecer. Muito mesmo. Tá? Agora, outra questão também de um nível um pouquinho mais difícil. IME 2012. Né? É uma questão linda essa questão aqui. Bonita pra caramba. Né? E é uma questão também de um nível de complexidade um pouco mais alto. Né? É importante vocês do Camil tentar cada vez mais melhorar, né, o seu nível de raciocínio para esse tipo de questão. Essas questões um pouco mais sofisticadas. Né? Então, por isso que a gente vai colocando elas aqui. Né? Não é o nosso objetivo de maneira alguma, né, chegar lá na prova e colocar questões só complicadas e tudo mais. Tal. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que vocês saibam o básico, que a gente fez até então, mas que vocês saibam também de resolver situações um pouco mais complexas, né, que exigem. Né, certos concursos militares exigem esse tipo de raciocínio. Né? Então, basicamente essa é a ideia. Tudo bem? Então, ó, o que ele diz aqui? Um corpo de 300 gramas de massa é lançado de uma altura de 2,20 metros em relação ao chão, como mostrado na figura. Então, tem um chãozinho aqui, e a partir de 2,20 metros, um negócio é lançado para cima, né, que é lançado nessa diagonal, com a velocidade de 20 metros por segundo. O vetor velocidade inicial tem módulo 20 metros por segundo e faz um ângulo de 60 com a vertical. Aqui ele já complicou um pouco mais, né? Lembra que lá naquele desenho o ângulo está associado com o ângulo entre a velocidade e a horizontal. Então, mas só que você já pode determinar. Se esse cara é 60, esse cara só pode ser 30. Por quê? Porque o todo tem que dar 90. Então a gente já sabe que esse ângulo aqui é 30 graus. O módulo do vetor diferença entre o momento linear no instante do lançamento e o momento linear no instante em que o objeto atinge o solo é, por enquanto, você fala, puta na merda, caraca, velho, momento linear, que diabo é isso? O que isso significa? Calma, vamos passo a passo. Vamos analisar o que o problema está dando pra gente. Tudo bem? Beleza. O que é esse lançamento aqui no final das contas? É um lançamento oblíquo. Esse cara vai fazer um lançamento oblíquo. Se ele vai fazer um lançamento oblíquo, ele vai fazer basicamente esse tipo de movimento. Ó. Tá. Até atingir o solo. Né? Então ele vai fazer um lançamentozinho oblíquo. E o que o lançamento oblíquo tem? Um movimento uniforme em x e um movimento uniformemente variado em y. Então a chave de você resolver essa questão é isso. Analisar o movimento em x e analisar o movimento em y. Ponto. Essa é a ideia. Morreu. E aí a partir disso a gente agora desenvolve. Pô, beleza. Como é que ficaria então essa diferença, essa movimentação em x e em y? Bom, a gente sabe que a velocidade em x, como ela está junto do ângulo, é a velocidade inicial cosseno. Então, quem é a velocidade em x? 20, que é a velocidade inicial, cosseno de 30. Esse ângulo θ a gente já sabe que é 30, que a gente acabou de fazer. Né? Esse ângulo todo aqui tem que ser 90, então esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. E em y? Se eu pegar esse vetorzinho e trouxer ele para cá, ele é oposto ao ângulo. Então, ele é a velocidade vezes o seno. Então, a velocidade inicial 20 vezes o seno de 30. Beleza, show. Morreu. Temos, então, as velocidades em x e a velocidade em y. Essa velocidade é constante e essa velocidade ela vai variar à medida que o tempo passar. Tudo bem? Beleza. O movimento a gente já sabe que é um movimento oblíquo. E em y, o que a gente pode determinar? Cara, a altura que ele vai assumindo à medida que o tempo passa pode ser dada por essa equação. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A altura que ele vai atingir num determinado intervalo de tempo é a altura inicial, que é 2,2. Ele está, né, considerando o solo como zero. Né? A gente pode considerar o solo aqui, ó, como espaço igual a zero. Então, altura zero. E inicial, então. Quem é a altura inicial? 2,2. E aí, quando eu coloco a altura zero aqui, no final das contas, eu quero saber em qual instante de tempo esse cara vai atingir a altura zero, ou seja, em qual intervalo de tempo ele vai atingir o solo, que é o que ele quer. Ele quer o momento linear no instante em que o objeto atinge o solo. Então, ele quer saber a diferença entre o lançamento, que a gente já sabe, e quando ele atinge o solo, que a gente pode descobrir a partir da equaçãozinha do espaço para o MRUV. 2,2 a altura mais. Quem é o V0y? A gente já sabe, 20 seno de 30. Seno de 30 é meio.
Então, 20 vezes meio dá 10. Ou seja, quem é essa equação? 0 igual a 2,2 mais 10t. Menos, porque a aceleração da gravidade está para baixo. Então, menos 5t quadrado. Menos 5t quadrado. Pronto, morreu. É essa equação. Com essa equaçãozinha aqui, ó, que é uma equação do segundo grau, a gente descobre qual o tempo que ele vai levar para sair dessa posição e chegar até essa posição. Né? Agora vamos lá a esse negócio de momento linear. Que diabo é o momento linear? O momento linear é uma grandeza que vocês viram ano passado como sendo quantidade de movimento, que é a massa do seu sistema vezes a velocidade. A massa foi dada, ó. Eu sei a velocidade inicial, então eu consigo descobrir quem é essa quantidade no início. Só que no final eu não sei. Por quê? Porque eu não sei quem é a velocidade no final. Então, como eu não sei quem é a velocidade no final, eu preciso determinar quem é ela, que é o nosso objetivo agora principal. Tá? Então, resolvendo a equaçãozinha do segundo grau aqui, ficaria delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Menos 10. Menos 4 vezes quem é a e quem é c. Então, ficaria menos 10 ao quadrado, menos a ao quadrado dá mais, 10 ao quadrado 100. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 5, 10. Vezes, ou melhor, 4 vezes 5, 20, desculpa. Vezes 2,2, 44. 100 mais 44, 144. Então, quem é o tempo? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos menos 10. Mais ou menos a raiz de 144, que é 12, sobre 2 vezes o a, que é 5. Então, quem seria o tempo? 10 menos 12, menos 2 por 10, menos 0,2, que não importa pra gente. Né? É como se estivesse regredindo ao tempo, isso não importa, você exclui. E o outro tempo é 10 mais 12, 22 dividido por 10, que é 2,2. Ou seja, ele leva 2,2 segundos para atingir o solo. E aí, quando ele atinge o solo, a gente pode determinar quem é a velocidade em y. Porque ele sai com uma velocidade inicial, que eu já sei quem é, que é 20 seno de 30. E depois, no final, ele vai chegar aqui, ó, quando ele chegar nessa posição, ele vai ter duas velocidades. Dos componentes de velocidade, melhor dizendo. Ele vai ter essa velocidade final, que pode ser decomposta em uma velocidade em y e uma outra velocidade em x. Tudo bem? Em x é uniforme, em y é variado, dado por essa equação. Então a velocidade y no final é a velocidade inicial, que é 20 seno 30, a gente já sabe disso, menos a gravidade, que é 10, e o tempo, a gente acabou de determinar, que é 2,2. Ou seja, a velocidade em y, no final das contas, vai ser 10 menos 22 menos 12. Menos só para dizer que é o sentido contrário ao que a gente adotou, né, aqui nessa subida. Nessa subida a gente está dizendo que é negativo, então nessa descida aqui, positivo, desculpa, né? Então nessa descida vai ser negativo. Tá? Então o módulo é 12. Aí, no início, o que nós tínhamos? Essa era a velocidade inicial em x, que é igual ao final. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Então não preciso fazer conta. Se eu já sei quem é a velocidade em x no início, eu já sei quem é a velocidade em x no final, porque ela não vai mudar. Mas em y muda. No início, a velocidade era 20 seno de 30, que é 10. E no final, a velocidade a gente acaba de determinar, que é 12. Tudo bem? Beleza. Agora a gente vem para o que ele pede. O módulo do vetor. Diferença, momento linear. É quantidade vezes massa. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. No início, a quantidade de movimento está nessa direção. Por quê? Porque a velocidade está nessa direção. No final, a quantidade de movimento está nessa direção. Por quê? Porque a velocidade está nessa direção. O vetor quantidade de movimento está na mesma direção da velocidade. Tá? Quando a gente coloca o sinal de menos, a gente inverte o vetor. Então esse vetor vem para cima. Estava nessa direção, agora ele vem para cima. Então quantidade inicial menos o final vai ser, no início está nessa direção, e no final está no sentido oposto. Ou seja, nesse sentido e nessa mesma direção da velocidade. Tudo bem? Se você decompor essa quantidade de movimento, você vai ver o seguinte, ó, que essa quantidade de movimento final tem uma quantidade de movimento x e vai ter uma quantidade de movimento y. Por outro lado, se você decompor essa quantidade de movimento final, você vai ver que vai ter uma quantidade de movimento x e vai ter uma quantidade de movimento o quê? Y. A massa não muda. E em x, a velocidade também não muda. Ou seja, esse vetor tem o mesmo tamanho desse, só que em sentidos opostos. Então, esse vetor junto com esse, eles vão se anular. Ó. Em x morre.
Sobra só quem? As quantidades em y. Então, como sobra somente as quantidades em y, basta eu somar as duas quantidades de movimento y, do início e do fim. E aí, com isso, a gente mata a questão. Então, vai ser simplesmente massa vezes velocidade inicial em y, mais massa vezes a velocidade final em y. A massa, obrigatoriamente em quilogramas, né, pessoal? Então, 0,3 quilogramas. Tudo bem? Vezes a velocidade inicial, que é 10, mais a massa, que é 0,3, vezes a velocidade final, que é 12. Em y só, né? Porque em x eles vão se anular. Daí, ó, 0,3 vezes 10 dá 3. Mais 0,3 vezes 12, 3,6. 3 mais 3,6, 6,6. Unidade do Sistema Internacional de Medidas para a quantidade de movimento. É a unidade de massa vezes a unidade de velocidade. Você faz até assim, né? Coloca entre colchete. Massa é quilograma e velocidade metro por segundo. Como está todo mundo no Sistema Internacional, ó, 20 metros por segundo, gravidade, metros por segundo ao quadrado, tudo foi colocado no Sistema Internacional, nossa resposta também está no Sistema Internacional. Quilograma vezes metro por segundo, beleza? E aí morreu. Letra E é o nosso gabarito. Questão difícil? Sem dúvida alguma, né? Questão boa para vocês entenderem, fazerem, refazerem, né? Tentar evoluir, sem dúvida alguma, tá? E por esse motivo, ITA 2017. Questãozinha aí, ó. Mesmo esquema. Quadra de vôlei, o cara vai pegar e vai lançar a bola. Se você observar bem no jogo de vôlei, é exatamente o que a gente acabou de fazer naquela questão do IME. A bola vai estar a uma certa altura, né? O jogador de vôlei, ele pula, né, a uma certa altura em relação ao solo para poder bater na bola. E depois, depois que ele bater na bola, o que vai acontecer com essa bola? Ele sai com uma certa velocidade inicial, inclinada a um ângulo θ em relação à horizontal, e aí o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer esse movimento oblíquo, ó, né? É a mesma questão anterior. A mesma coisa, só mudou o que? O contexto, né? Como é que você vai resolver? O mesmo esquema, tudo bem? E aí eu deixo para vocês como um desafio. Tudo bem? Tá aí um desafiozinho para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer problema, né, entre em contato com a gente, que a gente resolve, tá? O gabarito tá aí, né? A partir desses dados que ele deu, né, se você resolver as equações, ver direitinho, bonitinho, tudo certo, você vai perceber que ele passa pela rede e cai antes da linha de fundo. Beleza? Então, por isso a gente finaliza nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer problema, estamos à disposição de vocês, ok? Obrigado, valeu!